Amados e amadas, em primeiro lugar, quero Deus estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, o Evangelho de hoje é em João. Disse Jesus que ele permaneça. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? O que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, amados e amadas. Pedro começa a perguntar, viu o discípulo é João, o mesmo autor desse evangelho. Então ele pergunta, ele lembra que ele perguntou a Jesus, ele pergunta a Jesus, o que vai ser daquele discípulo? Então Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? E diz para Pedro: segue-me, ou seja, Jesus, entre os discípulos, não pode haver um maior nem menor. São todos iguais, porque o chamado é um só. Todos foram chamados para o reino de Deus, para divulgar o reino de Deus, conhecer o que Deus disse a Jesus, ouvir o que Deus disse a Jesus, por intermédio de Jesus, ouvir a Deus. O nosso chamado é único, mas a forma de ser chamado é diferente. Mas é um único chamado: servir ao reino de Deus, viver o Evangelho e divulgar o Evangelho em todos os lugares, para que todos saibam e conheçam o Evangelho de Jesus e o que Deus disse a Jesus, que Jesus nos disse. E tenhamos todo a vida eterna. Então Jesus nivela. E todos nós, como ele, somos chamados. Vejam, ali estava em questão a parousia, ou seja, a volta iminente de Jesus. Jesus voltaria e eles entenderam que João não morreria até a vinda de Jesus. E isso não aconteceu. Pedro morreu, João morreu e Jesus não veio. Virá ainda. Virá ainda. Isso é certo. Na hora do juízo final, Jesus voltará. Então vejam bem, enquanto nos é dado a oportunidade de conhecer o reino de Deus através do Evangelho, devemos nos esforçar para que outras pessoas também conheçam. E ver que no reino de Deus não há um maior nem outro menor. Todos somos iguais perante a Deus. Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança, mas com características distintas. Mas foi Ele que nos fez. Que Deus nos faça sempre anunciar o reino de Deus, viver o Evangelho e proclamá-lo em todo e tempo e lugar. Amém!